o tema da entrevista de hoje aqui nesse podcast que você acompanha a gente é apicultura. E aí, será que essa atividade ela é rentável? Quais são os desafios além das picadas e ferroadas que as abelhas podem proporcionar para quem está trabalhando aí com a apicultura? É isso aí, turma. Pois é, então para isso nós trouxemos aqui um convidado ilustre que domina esse conhecimento e vai passar para a gente todas essas informações. Então se prepara aí, papel e caneta na mão, que serão aulas para você. Deixa eu pegar a capivara do homem aqui, que a ficha dele é extensa, ó. Então, ele é zootecnista formado pela PUC de Goiás, possui especialização em produção animal pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, né, a famosa USP, e tem mestrado em zootecnia na UFG. É isso. E hoje, além de ser produtor rural, ele também é apicultor e instrutor do sistema Senar, né, do Senar, que aí é o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural. Estamos falando aí do Diogo Arriel. Seja bem-vindo, Diogão. Obrigado. Como é que você tá? Tudo bem? Firmeza? Tudo na paz? Tudo bem. Bom demais. Então, e aí? Como é que é esse negócio de apicultura? É bom? É ruim? O que você diz para nós? É um negócio interessante, né? Em todos os sentidos, né? Desde a parte técnica, nos treinamentos, eu costumo conversar muito com os participantes que ainda não começaram com a atividade, que é normal a pessoa pegar gosto, porque o comportamento, né, dos animais, da abelha em si, é uma organização exemplar, então isso acaba criando curiosidade técnica. Mas ao final a gente tem a oportunidade de ter bons resultados financeiros também. Bacana. E você está há quanto tempo já nessa atividade? Eu tinha aproximadamente uns 16 a 17 anos. Caramba! Meados de 2004, 2005. Comecei, na época ainda, muita dificuldade para ter informação, né? O acesso à informação na época não é como hoje. Não tinha YouTube, Google da vida, né? Os Google da vida aí para pesquisar. Então foi trabalhando até mesmo de graça para outros apicultores, buscando material impresso, que digital praticamente era inexistente, né? E aí foi errando bastante para aprender. Mas para um cara de 16 anos se interessar por apicultura, você teve alguma influência de alguém, algum parente, algum amigo? Como é que surgiu assim? Quando eu crescer eu vou ser apicultor. Como é que foi? Foi por um acaso eu conheci um senhor que trabalhava com apicultura e poucos minutos de conversa com ele sobre a atividade eu comecei a ficar curioso, né? Como eu falei, é uma curiosidade técnica devido à organização daqueles insetos, né? Que é até engraçado eu falar inseto quando a gente está falando de um animal que traz renda, né? Que traz rentabilidade na sua atividade, mas é de fato um inseto. Então comecei a conversar com ele sobre inseto, a curiosidade começou a aparecer, e aí eu comecei mais com essa questão de hobby. Alguns apicultores começaram assim também, né? Porém, nos últimos anos, a atividade de apicultura tem se mostrado cada vez mais rentável, e aí as pessoas que estão iniciando já começam uma boa fatia já com uma outra visão, uma pegada mais empreendedora, um investidor mesmo, de fato. Entendi. E, assim, para a gente tentar traduzir para a turma aí, como é que é a produtividade de uma colmeia? Quantos insetos eu tenho, quantas abelhas tem numa colmeia para que ela seja uma produção comercial, digamos assim? Quais são os índices zootécnicos, que se é assim que eu posso dizer, né? Isso, é isso mesmo. São índices zootécnicos mesmo? Índices zootécnicos. Então a gente, principalmente no programa que a gente tem no Senar de assistência técnica, a gente trabalha muito esse pilar de gestão. Então a gente fica muito conectado aos indicadores, né, aos índices zootécnicos, para poder avaliar a eficiência do processo produtivo e dar um diagnóstico que precisa ser melhorado. Sobre a sua pergunta, né, o que a gente consegue, né, com uma família, um enxame de abelhas, é possível a gente passar de 50 quilos de mel no ano. 50 quilos de mel? Com um enxame ou uma colmeia instalada dentro da apiária, é possível passar. E para conseguir isso, a gente precisa de uma colmeia ali habitada por um número próximo de 100 mil abelhas. 100 mil abelhas? 100 mil abelhas. Uma rainha dá para 100 mil abelhas? Consegue produzir uma população de mais de 100 mil abelhas. Caramba! E tem um limite assim? Falar assim, até tal tamanho uma rainha consegue ou isso não tem limite? Tem um certo limite, não é muito exato.
Uma rainha, ela consegue, no seu auge, né, de postura, colocar aproximadamente 3.000 ovos por dia. Por dia? Por dia. E nós temos, né, quando a gente faz uma conta, né, a gente tem um ciclo muito bem definido de vida de uma operária. Uma operária ela nasce com aproximadamente 21 dias, então do uvo até ela nascer do alvéolo onde ela é gerada é 21 dias, e ela vive, se nada acontecer de errado, né, encerrar a vida dela antes, aproximadamente 42 dias. Então, quando a gente faz os cálculos, né, desse ciclo e a produção diária de 3.000 ovos por dia, a gente tem um número possibilitando acima de 100.000 abelhas ali nessa colmeia. E a renovação então é muito rápida, né? Sim, a renovação ela é constante. Todo dia está nascendo aí aproximadamente 2.000, 3.000 abelhas e também morrendo 2.000, 3.000 abelhas todos os dias. Entendi. E o que elas fazem com os cadáveres das abelhas? E ela não morre dentro da caixa. Não morre dentro da caixa? Não. Ela sai para morrer? Ela morre fora. As abelhas elas possuem habilidades, né, estratégias de sobrevivência que chega a ser fora do comum. É mesmo? Uma delas é não ter abelhas mortas dentro da caixa por questão sanitária, para não ter problema, né, desenvolvimento de bactérias, além de outras estratégias de sobrevivência que é ímpar daquele animal ali. Que legal, cara. Conta mais, conta mais. E aí, como é que é a estrutura organizacional de uma colmeia, né? Porque são insetos muito organizados, né? Sim, muito organizados. Associados, né? É sociável. Como é que vive em sociedade, como é que fala? Isso, eles vivem em uma sociedade. É uma sociedade, né? Organizada, né? Muito bem organizada. Então, a colmeia, né, povoada, existe 3 indivíduos lá dentro. Tem a rainha, que é um único indivíduo. Nós temos as operárias, que pode ultrapassar o número de 100.000. E nós temos o zangão, é um macho, que dependendo da época do ano ou da oferta de alimento, ele pode estar ausente, pode não existir zangão no momento, ou pode passar um pouco de 500 indivíduos ali dentro dessa... 500 zangões? Até podendo passar de 500 zangões dentro de uma caixa. E o zangão é o garanhão, o metedor bravo? Ele tem a única função de fecundar a rainha. A única função dele é essa. Ele não produz, ele não defende a colmeia, ele só fecunda a rainha. Então é operária, rainha, zangão... Somente. E não tem guerreiro? As operárias, elas definem as suas ações de acordo com a sua idade. Assim que ela nasce, ela tem a primeira função dela, que é fazer limpeza. Ela é uma faxineira. Aproximadamente 2, 3 dias de nascida, ela passa por uma segunda função chamada de nutriz. Ela é responsável por produzir geleia real e alimentar a rainha e as larvas antes de eclodirem uma abelha adulta, né? Depois disso, nós temos a função de engenheira. Ela é responsável por produzir cera e construir os favos. A quarta função é a guardiã ou a sentinela, a que fica vigiando, tem a função de vigiar a entrada ali, não somente de algum animal que passa lá perto ou de algum outro inseto que possa querer entrar lá dentro. E por último, no seu final de vida, ela tem a função de campeira, que é buscar alimento, buscar água para a família toda. Que legal, cara. Então, mas aí então a operária, ela tem essas transformações ao longo da vida dela. Isso. Então, em determinado momento, ela vai ser nutriz, vai ser faxineira, vai ser engenheira, e depois vai ser operária, e depois vai ser campeira. Isso. Esse é o plano de carreira delas. Isso é o plano dela. 5 funções durante 42 dias. E como é que funciona por exemplo, cheguei lá em você agora, Diogão, cara, eu tô querendo começar um apiário aqui na minha propriedade. Qual que é o primeiro passo, assim, o que eu tenho que fazer para começar do zero? O primeiro passo eu indico fazer uma avaliação do local, para a gente avaliar primeiro, né, se é possível a gente conduzir a atividade com segurança. Então, se a propriedade tiver um limite muito reduzido e casas, né, habitadas próximas, isso limita bastante a gente trabalhar com segurança. Segundo, potencial produtivo. A gente avalia ali próximo a vegetação, qual tipo de vegetação que tem, se há algum tipo de reserva, ou se há algum tipo de lavoura. Hoje, a lavoura, ao mesmo tempo que traz alguns riscos, ela também traz oportunidade para a apicultura. Nós temos alguns monocultivos que oferecem bastante, tanto pólen quanto néctar para a produção de mel,
Então, no primeiro momento, eu te indicaria fazer uma avaliação do local. Do local. Para saber segurança e potencial produtivo daquela região. E aí, quando você fala potencial produtivo, por exemplo, tem alguma métrica que eu falo assim, é X metros quadrados ou X hectares dá para um enxame? Tem alguma relação nisso ou não? Pedro, hoje existe alguns colegas profissionais da área e algum material na literatura que faz essa relação, né? X hectares de tal planta, de tal tipo de vegetação, para um número Y de colmeias, né, instaladas. Porém, eu sou um pouco crítico quanto a isso. Eu não gosto de adotar muito, um pouco como referência às vezes, mas eu não gosto de ficar preso apenas a essa relação. Por quê? A gente tem variáveis que vai fazer com que essa relação, às vezes, ela não reflita a verdade. Então, por exemplo, né, vamos dizer que eu tenho lá 1 hectare de reserva para cada colmeia. Quando eu falo reserva, é muito amplo esse termo. Eu posso estar falando de um cerrado baixo, torcido, às vezes uma mata densa, fechada. Então tem algumas variáveis aí que não estão incluídas nessa análise. E uma colmeia é diferente da outra. Eu posso fazer manejo para ter colmeias com 50 mil abelhas e você fazer um manejo para ter colmeias acima de 100 mil abelhas. Então a minha colmeia, eu poderia colocar 2 no lugar de você colocar 1. Entendeu? Então tem variáveis, por isso eu não gosto de ficar preso somente nessa relação. Entendi. Então é bom a gente testando no local, aumenta o número de caixa, vai avaliando produtividade e aumenta o número de caixa. Quando você não conseguir mais aumentar a produtividade ou ela começar a cair, significa que você está excedendo o número de colmeias na região. Eu prefiro essa avaliação. Entendi. Então, vamos lá, uma caixa aí de abelha, uma colmeia aí, em torno de uma média de 100 mil abelhas, mais ou menos. Podemos passar disso. Que produz 50 quilos de mel por ano. É possível fazer até mais de 50 quilos, mas se você conseguir uma média, uma pela outra ali, anual, em torno de 30, 35, já é um bom número. Já é um bom número. Então, vamos pegar de baixo aí, 35 quilos. E aí hoje, o que vale um mel aí no mercado aí? Porque eu imagino que isso não deve ser vendido por atacado, né? Isso deve ser vendido para o cliente final, né? Porque tem alguma empresa, algum produtor que é um grande produtor, assim, sei lá, que produz 1.000, 2.000, 10.000 quilos de mel. Como é que é esse mercado? Certo. Nós temos os 2 tipos de produtores. Nós temos hoje pequenos produtores que são pequenos às vezes por decisão, às vezes por limitação de área, limitação de capital para investir. Esses produtores, eles investem mais na venda direta ao consumidor final. Esse tipo de mercado, nós estamos falando num valor de um produto de aproximadamente R$50 o quilo. R$50 o quilo. Isso. Quando a gente já tem um produtor que trabalha com um volume maior, 1 tonelada, 2 toneladas, nós temos produtores aí que dentro do estado de Goiás mesmo produz mais de 10 toneladas. 10 toneladas? Sim. Esse produtor ele já precisa, né, de atuar no mercado também de atacado, vai vender o produto dele a granel, e aí a gente tem uma discrepância muito grande, a gente está falando de valores aí próximo de R$18, R$20 o quilo. Tem volume, né? Também. Tem volume. Diferente, né? E vamos lá, falando do custo de produção, né? Então, temos aí um valor de R$50 o quilo. Então, se uma colmeia com 100 mil abelhas produz 50 quilos por ano, 50 vezes 50, R$2.500. R$2.500 por ano? Não, R$25 mil por ano, não é isso? Seria uma possibilidade se a gente tivesse a média de 50. Vamos aqui, ó. 50 quilos vezes 50 é R$2.500. R$2.500 por ano uma colmeia. E custo de produção? Custo de produção. Tem que comprar ração? Como é que funciona? Acho que tem equipamentos, né? Tem a compra dos equipamentos, dos EPIs. E nós temos os insumos também na apicultura. Um dos que acaba custando mais para o apicultor é a cera alveolada. A cera alveolada para usar um termo que talvez o pessoal que não seja da área entenda, é como se fosse um gabarito. A gente coloca essa cera para mostrar para a abelha onde ela vai construir o favo dela. Entendi. E assim a gente tem uma colmeia organizada onde eu consigo estar retirando os produtos. Essa cera alveolada aí, ela custa hoje em torno de R$90, R$95 o quilo.
Depois do apiário já instalado, é possível que a gente trabalhe em torno de 1,5 kg a 2 kg por colmeia ano. Seria... Uma vez por ano você tem que trocar. A gente tem que estar trocando, tem que estar expandindo as caixas de produção. Então a gente gasta em torno de 1,5 kg, 2 kg por colmeia ano depois de instalado. Se eu vou partir do zero, é normal a gente até gastar um pouco mais às vezes. Que tem que comprar caixa, né? Eu falo de cera também, de cera se vai sair do zero, né? Então a gente tem essa cera, que seria um desembolso, considerado como custo de produção. E dependendo da forma que o produtor trabalha, se é uma apicultura migratória ou não, a gente entraria custos como combustível, manutenção de um veículo. E sobre a alimentação das abelhas, nós fazemos também alimentação de abelha no período de entre-safra. Então, quando a gente vai fazer uma análise, né, o que é o mel para as abelhas, aquilo é uma reserva que elas constroem, que elas produzem, para elas próprias consumirem no período de escassez. Eu vou lá no final, né, da safra, vou colher essa reserva, nada mais justo do que, no momento de crise, eu alimentá-las. Então a gente faz isso. Nós alimentamos ela no período de entre-safra, quando a alimentação natural está escassa, e quando começa o próximo processo, a próxima safra, né, o próximo período produtivo, a gente cessa a alimentação e faz a produção com o néctar da vegetação. E o que é essa alimentação que você fornece para elas? Nós temos a possibilidade de alimentar elas com rações, porque o alimento natural da abelha tem o pólen, né? Que é a fonte proteica para elas, e existe o mel, que é a fonte energética. Então, quando a gente observa que está faltando pólen, nós alimentamos ela com a ração proteica. Essa ração geralmente leva na sua composição ingredientes à base de soja, de milho, ingredientes vegetais. Então é uma ração mesmo. Ração, de fato. E nós temos a alimentação energética, na carência do mel para elas estarem consumindo, nós fazemos alimentos enriquecidos com açúcar. Tipo uma rapadura? Nós utilizamos mais, pode ser rapadura, só que nós utilizamos mais o açúcar comum mesmo de mercado, o custo fica mais baixo para o apicultor e mais prático também. Que legal. E aí a rainha, você compra a rainha também ou você tem que capturar ela na natureza? É possível você comprar rainha, né? O objetivo de se comprar rainha é você introduzir uma genética fora da sua região. Porém, eu acredito que a maior parte dos apicultores não está no momento de fazer uma aquisição de rainha, porque existem o que é feito, que nós chamamos de básico, para você melhorar os seus resultados, e depois a compra de rainhas, trazer genética de fora, será um segundo passo. Então hoje eu percebo que tem alguns apicultores que, na minha opinião, erroneamente fazem compra de rainha no momento que não é adequado. Ele está começando, ele tem muita coisa para poder corrigir, que são básicas, e já começa a fazer investimento em rainhas compradas de fora. Não sou contra a compra de rainha, mas tem que saber o momento certo. E quanto que custa uma rainha? Depende da origem dela aí, pode custar de 50 até 400 reais. 400 reais, cara? Isso. Pirei. Que massa, hein? E aí, tá. Mas aí você vai começar, você faz a sua caixa lá, né, onde você vai fazer a sua colmeia. Aí as abelhas, elas mesmo acham lá e entram, vê que tem comida e começam a se estabelecer lá. É assim que funciona? Uma das possibilidades é parecido com isso, né? A gente tem quais são as formas de ter, né, de obter os seus primeiros enxames. A primeira são com caixas iscas, nós chamamos, são caixas com atrativos. O que são os atrativos? São cheiros comuns a ela. Então, própria cera, própolis, a gente pode fazer extrato de própolis, pulverizar na caixa, utilizar quadros e caixas já usadas por outras abelhas, que ficam o cheiro, né, desses produtos. Essas caixas, elas ficam atrativas. E nós temos enxames que migram. Eles saem de um local, vai para outro, às vezes por abandono daquele lugar antigo ou porque eles enxamearam, eles se dividiram. Então, quando esse enxame está migrando, esses atrativos atraem esse enxame e ele vem habitar na sua caixa. Essa é uma forma. A outra forma é você fazer uma captura, que nós chamamos de... No mercado o pessoal chama de resgate. Eu gosto de usar o termo captura ativa. O que é uma captura ativa? Eu vou usar da força para poder remover toda a sua colmeia e transferir para dentro da minha caixa. Eu não gosto muito do termo resgate, porque resgate você está salvando ela, mas às vezes não estou salvando de nada. Você está sequestrando ela. Então existe essa captura, seria a segunda opção.
E a terceira opção de você ter um enxame, caso você já tenha um, você consegue multiplicar ele. Você consegue transformar 2 em 3, em 4, e assim você aumentar o seu apiário. Então essas são as formas de se obter enxames hoje. Entendi. Você vai lá e fala assim, ó, aqui vai as abelhas que votam no Lula, aqui as do Bolsonaro. Aí Para não dar briga. Para não dar briga e faz uma separação aí, é? É. É mais ou menos isso, né? Então, cara, que legal, hein? Então, você pode começar de várias maneiras. E aí, assim, e qual que é a manutenção que eu tenho que dar de volume de trabalho? Porque, por exemplo, se eu vou criar gado ou se eu vou plantar uma horta, eu tenho que estar lá todo dia. Tem que ir lá todo dia lá salgar o coxo, tem que ir lá todo dia ligar a irrigação. Qual que é a demanda de serviço mesmo, assim? Porque as abelhas, elas são trabalhadoras, né? Sim. Então, assim, eu acho que vai mais... Como é que é o acompanhamento? Certo. No período de entre safra, se o apicultor ele estiver presente no apiário e manejar as suas colmeias no intervalo de 2 a 3 semanas, é suficiente. Talvez ele pode vir com uma frequência um pouco maior, se precisar de algum tipo de, por exemplo, alimentação específica, se ele precisar de recuperar algum tipo de enxame, ele vai com uma frequência um pouco maior, mas isso não significa que ele tem que abrir todas as caixas e manejar todas as caixas. Abrir todas as caixas, manejar, fazer um diagnóstico de cada uma delas, se ele fizer isso a cada 3 semanas, por exemplo... A cada 3 semanas? Tá ótimo. Caramba, então dá pouco trabalho, assim, digamos. O volume de trabalho não é tão grande. Comparado com outras atividades que precisam de cuidados diários, né, a gente tem sim esse benefício, mas é um trabalho pesado. Abrir cada uma das caixas, né, o desconforto do EPI, da fumaça, é um trabalho das um pouquinho pesado. Aquela roupinha não segura tanto assim que é ferroada, não. Tem alguns EPIs que são melhores, que seguram muito bem, que não passa, mas os incidentes acontecem às vezes. Né? Fica um pregadinho no cabelo assim. Isso. E aí, falando de pregadinho no cabelo, eu lembrei da jataí, né? Da abelha jataí. E qual que é a espécie que é mais utilizada? Tem uma espécie específica de abelha que é melhor para produzir o mel? No caso, a gente tem atividades diferentes. Nós temos a apicultura. Apicultura, nós trabalhamos com abelhas do gênero Apis. São as abelhas com ferrão. E existe as meliponas, que são a atividade de meliponicultura. Então, quem trabalha com meliponicultura, abelha sem ferrão, no caso inclui abelhas como jataí, sanharão, tiúba. Essas abelhas são abelhas nativas, né? Usamos esse termo também. É uma atividade com um gênero diferente de abelhas. Entendi. Essas abelhas meliponas, elas... imaginaria. Meliponas. Meliponas. Elas não alcançam o mesmo nível de produtividade que as apis, que a gente citando aí de 30, 40, 50 quilos, as meliponas não conseguem, não. Então as com ferrão são as boas para produzir. Elas são as mais produtivas. Entendi. E uma abelha, para ela virar rainha, ela tem que nascer rainha ou ela se transforma também? Não, o ovo que dá origem a uma operária e que dá origem à rainha é o mesmo, são idênticos. Só que o local onde esse ovo, ele depois de eclodido, desenvolve a abelha, é diferente. Então, depois que ela passa pela metamorfose, né, a abelha tem a metamorfose larva, se fecha e transforma naquele inseto alado. Nesse processo de metamorfose, elas se diferenciam. Então, nós temos um alvéolo, onde a abelha pode estar armazenando mel, onde ela pode estar armazenando pólen. Ela usa essa estrutura mesma para poder gerar uma operária. Quando a família entende que precisa nascer uma rainha nova, que nós chamamos de princesa no primeiro momento, elas constroem a estrutura chamada de realeira. A realeira é uma estrutura maior, gerada de cabeça para baixo, e aí elas retiram larvas recém-nascidas e transferem para essas realeiras para poder nascer ali, então, princesas. Então ela já nasce uma princesa. Já nasce uma princesa. Sonho de muitos aí, né, Pedrão? E quanto tempo que vive uma rainha? Uma rainha, pela lei natural, ela pode chegar até próximo de 5 anos. 5 anos? Porém, o apicultor que almeja bons resultados, ele vai substituir essa rainha antes. Entre 2, no máximo 3 anos, ele deve substituir essa rainha. E aí, tipo, você chegou lá no seu enxame, lá na sua colmeia, você pegou e trocou a rainha, e elas aceitam essa rainha nova? Ou tem um processo? Tem formas diferentes de você fazer essa troca.
Uma delas é você apenas retirar a rainha que está ali dentro. As próprias operárias vão fazer uma nova e o índice de aceitação é 100%, né? Ela já vai nascer ali dentro. Nasceu ali, né? Isso. Existe a forma de você introduzir realeiras, existe a forma de você introduzir uma princesa ou introduzir uma rainha já nascida. Para fazer a introdução de uma princesa ou uma rainha nascida, aí existem algumas técnicas para aumentar a aceitação. As abelhas que nós trabalhamos aqui no Brasil, ela possui genética africana também, nossa abelha mestiça africanizada. E as abelhas africanas, elas possuem uma defensividade maior, por isso também uma rejeição maior por uma rainha que não foi gerada na família. Então a gente tem que fazer uma adaptação, coloca no primeiro momento essa rainha lá dentro, presa dentro de uma gaiola, e passa ali 1, 2, dependendo até 3 dias, a forma que o apicultor for fazer, que a gente vai soltar essa rainha para aumentar essa aceitação ali. Mas a gente consegue ter sucesso. Que legal. Elas vão conversando, elas vão se entendendo. Vai se entendendo. E elas conversam com a outra? Existem as formas delas se comunicarem. A maior parte, o número maior de formas delas se comunicarem é através de cheiro. Então, por exemplo, quando a pessoa leva uma ferroada, isso é uma comunicação, tanto com a pessoa que leva uma ferroada, né? A mensagem é bem clara. Vaza, né? Vaza. E aquela também é uma comunicação com as outras abelhas. Porque a toxina injetada na pessoa, que causa aquela dor, ela tem um cheiro. E aquele cheiro está te marcando. Então ela te marcou como se você fosse ameaça, você é o intruso e você que deve ser expulso do local. Então isso é uma comunicação. Aí vem todo mundo em cima de você. Aí vem todo mundo em cima. A rainha produz um cheiro, e esse cheiro aqui mostra a presença dela lá dentro. Então é uma forma de comunicação. Existem alguns cheiros que elas fazem para poder fazer uma guia, né, para as outras abelhas seguirem. Então, é muito utilizado o cheiro como comunicação e também existem movimentos. As operárias fazem 2 movimentos chamados de dança. Tem a dança da foice e a dança do requebrado. Essas danças é para orientar as outras aonde que ela encontrou uma fonte de alimento ou de água. Então, a operária chegou uma campeira, né, chegou até a colmeia. Se ela encontrou água ou alimento, através desses movimentos, ela vai orientar as outras. Tipo um TikTok assim? É, mais ou menos. Mais elaborado, capaz. Então, elas vão comunicar e, na prática, a gente consegue ver o resultado dessa comunicação. Se você deixa qualquer coisa, né, que a abelha se interessa, por exemplo, na época de escassez, é muito comum ela se interessar até por um latinho de Coca-Cola aberta ali, ela se interessa. Tem açúcar ali? Tem açúcar, ela está topando. Então, se você deixa uma latinha de Coca-Cola, por exemplo, e você fica observando, o ponto que chegou uma abelha, ela pegou um pouco daquele refrigerante e volta. Poucos instantes depois, já chegam 3, chegam 5, chega 10 e o negócio fica cheio. Isso é porque aquela primeira voltou, para avisar, comunicou as outras e veio com reforço para buscar mais alimento. Que legal, hein, cara? Então, bom, eu acho que a gente fez uma passada boa aí, né? Então entendemos como que começa, como que maneja, qual que é a produção, o que que dá para vender, o que que dá para faturar. E ficou faltando algum ponto? Eu acho que quando a gente começou a falar de custo, a gente passei número, né? Você não me passou número, né? Acho que deve ter gente fazendo conta aí. Você falou do quilo da cera alveolada, R$90 o quilo. 90, 95. 95, aí mais a... Certo. Quando a gente vai calcular os custos, né, de um apicultor sobre o seu produto, que geralmente é o mel, a gente tem apicultores que conseguem um custo operacional. Na nossa metodologia, a gente trabalha gestão, a gente tem um custo operacional efetivo, onde considera apenas os desembolsos diretos, né? A gente consegue produzir mel abaixo de R$10 o quilo. R$10 o quilo. Porém, a apicultura tem uma característica no ambiente de gestão que é muito específica. A gente tem uma depreciação muito pesada. Né? A depreciação, nossa metodologia é o quanto os equipamentos perdem de valor. Perde valor. A depreciação da apicultura é muito pesada, então a gente, em alguns casos, chega a dobrar o custo quando a gente sai do COI e vai para o COT, que é custo operacional total, entra a depreciação, a mão de obra do apicultor. Então é normal a gente ter apicultores com custo em torno de R$12 a R$14 no quilo para se produzir. Isso se ele for eficiente no seu processo produtivo. E aí a gente tem esses valores de venda aí, dá para a gente ter uma ideia das possíveis margens.
Cara, mas R$ 50 eu não acho que é caro no mel, porque, cara, É trabalhoso, é né? trabalhoso, você É pensa. trabalhoso. E, assim, tem muito mel falso aí também, né? No mercado aí, né? Que a gente acha que é mel Tem, e não é, né? tem sim, tem muito produto no mercado aí. Industrial aí, principalmente, aí que eles colocam lá, sei lá, 10% de mel, o resto é Tem alguns que não tem nada de mel, né? E, inclusive tem sintético total. totalmente sintético. Tem dois produtos que, aos meus olhos, existe uma má intenção, né? Tem duas empresas aí que estão no mercado que, perante aos olhos da legislação, eles não estão cometendo fraude, porque eles não escrevem no rótulo que aquilo é mel. Nossa, Mas Brasil, né, cara? Brasil. Brasil. Os caras vão procurando as brechinhas, né? Mas o produto é muito idêntico. E aí, quando chega no mercado, o proprietário do mercado também, não sei se é por má intenção ou se é por inocência, ele coloca esse produto muito próximo ao mel que é de verdade. E aí, quando a gente vê vários produtos parecidos com letras miúdas, aí o consumidor vai pelo preço, acaba comprando o que não é mel. É aqueles que vem em bisnaguinha, assim? Isso, esse mesmo. Então a gente tem, infelizmente, muita presença desse produto no mercado e, infelizmente, nós temos também falsificação. O que de fato não é mel, mas é vendido como mel. Isso também acontece, também existe. Então o mercado do mel tem esse gargalo aí. Que por um lado é oportunidade. Eu converso com alguns apicultores. Por ter muita fraude, né, o consumidor ele é desconfiado, com razão, mas se você faz um bom serviço, você fideliza esse cliente. E você acha que, pela sua experiência aí que você já tem desde menino, você já deve ter vendido muito. É difícil vender ou assim, você abre a boca, pá, você vende rapidão? Como qualquer produto, Pedro, a gente tem épocas do ano. Então a gente tem no bioma cerrado o pico de produção em meados de agosto, setembro. Então logo após isso, no mercado tem muito produto, é normal as vendas esfriarem, os preços tenderem a ficarem mais baixos, a dar uma reduzida. Então, se o apicultor ele não ter a necessidade de vender nesse primeiro momento, a gente está falando dos meses de outubro, novembro, ainda vem dezembro ali com as festividades, que acaba atrapalhando um pouco também, no começo do ano seguinte, geralmente nós temos um período melhor para comercialização. Então, boa parte daquele mel produzido na safra anterior, ele já escoou, e a gente volta a uma certa normalidade, o mercado aquece. Para quem for trabalhar no mercado de atacado, essa informação vai ser importante por causa de preço. Uhum. Mas para quem for trabalhar no mercado de varejo, inclusive a venda. Então, às vezes, a venda não vai ser tão fácil, tão simples nos meses outubro, novembro, mas no começo do ano seguinte a venda se torna um pouco mais fácil. Outra coisa que ajuda muito é o seu tempo de atividade, porque você começa a criar sua carteira, você começa a se tornar uma referência na atividade e os consumidores te procuram para fazer aquisição daquele produto. Bacana. E tempo de prateleira? É perecível? O mel é considerado um produto não perecível, mas a recomendação é consumir em 2 anos. Nossa, tá doido. Cara. Dá um período interessante, né? Dá sim. Diogão, cara, sensacional. Parabéns aí pelo seu trabalho aí. Obrigado. Tá? Gostei bastante. Aprendi muita coisa mesmo, realmente, que eu nem imaginava, né? Assim, minha formação é agrônomo, né? Mas nunca trabalhei especificamente com produção de abelha, né? Assim, com apicultura, né? Em si, né? Que o agro é muito amplo, né, cara? Você é zootecnista, é agrônomo, é veterinário, mas tem infinitas áreas de atuação, né? E a gente nunca vai saber de todas, né? Muita coisa para fazer. E é isso. E quem quiser fazer uma consultoria com você, enfim, quer te contratar, quer ver seu serviço, como é que entra em contato? Suas redes sociais, como é que te acha? Certo. Hoje eu tô com um único perfil, que é o do apiário que eu estou conduzindo com a minha esposa, que é o nome do perfil, é Apiário Buriti da Serra. Apiário Buriti da Serra. Apiário Buriti da Serra. Tá aí na tela aí, ó. Então esse perfil aí é um perfil que eu e minha esposa nós administramos juntos, né, para até mesmo para apresentar formas diferentes, né, que hoje o apiário que eu tenho, a minha produção, ela não é, né, minha principal fonte de renda. Então eu uso a atividade da apicultura, eu como produtor, para estar me aperfeiçoando, desenvolvendo novas técnicas e multiplicando conhecimento. Então,
tudo que eu vejo de novo, de tecnologia, primeiro eu testo, né, no meu apiário, no meu ambiente de produção, depois eu levo isso para os treinamentos do Senar, para assistência técnica, junto aos técnicos de campo, para poder estar multiplicando. Então lá no perfil a gente ainda faz postagem de algumas coisas técnicas também, e também sobre a prestação de serviços, produtos. É uma coisa que é muito importante para a apicultura, que a gente tenta levar para os demais apicultores, é a importância de o apicultor não trabalhar o mel como uma coisa única. Não vou vender apenas mel. Entendi. Né? Eu tenho que fazer a venda do mel de acordo com as possibilidades de uso dele. Então hoje em Goiás, infelizmente, o mel ele tem um laço muito grande com a parte de saúde, de imunidade, né? De tratar uma doença. Sadio demais, tá doido. Aí todo mundo olha para o mel e lembra do mel quando está com a garganta doendo, né? Pensa no mel como remédio. Só que isso, por um lado, é ruim, isso limita o consumo. Então a gente tem que trabalhar muito a visão de que mel é um alimento. Né? É um possível substituto a um açúcar numa sobremesa, né? No seu café da manhã. Isso vai contribuir para você ter, né, uma saúde mais em dia, não pensando só em prevenir nenhuma doença, que já é algo muito bom, mas também para você repor a energia corporal de uma forma mais saudável. Uhum. Bacana. Show de bola. Então é isso. Obrigado, Diogão, pelo seu tempo, por você ter vindo aí conversar com a gente. À disposição. Né? Você que assistiu esse bate-papo até agora, já se inscreve no canal, já deixa seu like, comenta, compartilha. Segue aí o Agro2 nas redes sociais, @portal Agro2 no Instagram, para você ficar por dentro aí dos podcasts, dos vídeos, das notícias, que nossa equipe está lá diariamente postando notícias no www.agro2.com.br e também nas nossas redes sociais. Fechou? Quer mandar sua pergunta pro Diogão? Manda aqui nos comentários aqui, ó, que ele vai ler e te responde. Fechou? Valeu, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.